Convido você a abrir a palavra de Deus em São Lucas, no capítulo 15, versículo 8. Vamos ler um texto que eu acredito que você já conhece. A palavra de Deus diz assim, Lucas 15, 8. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegreis comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Diga graças a Deus. Diga: Senhor meu Deus, eu abro o meu coração e recebo a Tua palavra, recebo o Teu poder, recebo o Teu Espírito em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar na presença de Deus. Filhos e filhas de Deus, o texto que nós lemos da palavra do Senhor fala a respeito de uma mulher que dentro da sua casa ela guardava 10 dracmas. As dracmas eram equivalente, era uma moeda equivalente a um dia de trabalho. Então seria o que é equivalente hoje a 10 dias de trabalho, se fosse atualizarmos no dinheiro de hoje. E essas dracmas, elas têm um significado muito importante na nossa vida presente. Aquelas dracmas, elas eram dadas pela mãe da noiva. Quando uma mulher ia se casar, na noite anterior ao casamento, a mãe pegava 10 dracmas e ela colocava num saquitel e entregava para a filha, fazendo com que a filha assumisse um compromisso de não gastar aquelas dracmas, que não desperdiçasse, que cuidasse delas e não gastassem. Essas dracmas eram dadas para a mulher, para a mãe, ou seja, para a esposa, para que, se porventura um dia aquela nova família precisasse ir para um outro lugar, para fazer a vida num outro lugar, e se porventura acontecesse uma tragédia, e esta mulher viesse a perder o marido, então essas dracmas ela podia nessa ocasião usar para retornar à sua família, retornar à sua cidade, ao seu país, ao lugar aonde ela tinha o amparo da sua família. Só nesse caso ela podia usar esse dinheiro. Esse dinheiro ela deveria guardar, ela deveria preservar, era um compromisso. E quando então não acontecesse algo nesse sentido, quando ela então tivesse uma filha, e a filha fosse se casar, ela deveria fazer o mesmo ritual deveria ser repetido. Ela deveria então sentar na véspera do casamento com a sua filha e entregar aquelas moedas, aquelas dracmas, da mesma forma que ela recebeu da sua mãe, também pedindo que a filha assumisse os mesmos compromissos que ela assumiu. Então aquele dinheiro não tinha só um valor monetário, mas tinha um valor sentimental,
tinha um valor para aquela família, porque aquele saquetel de dinheiro se passava de geração a geração. Então muitas famílias tinham aquele dinheiro de muito tempo. Então era muito precioso. Então quando esta mulher, ela conferindo o seu dinheiro, conferindo as dracmas, ela descobre que tinha só 9 e que tinha perdido uma. Imagine o desespero dela, porque ela perdeu, ela não podia perder de jeito nenhum. Era uma riqueza além do que se podia imaginar. Porque o dia que ela fosse casar a sua filha, como que ela iria entregar essas dracmas para a sua filha? Se faltasse uma, ela não poderia entregar. Então esse valor era muito grande. E ela então começa a fazer algumas coisas dentro da sua casa. Primeiramente, ela tem a preocupação de olhar esses valores e descobrir que faltava uma. E quando ela descobre, ela toma algumas atitudes interessantes, que vale a pena nós observarmos. A primeira atitude que ela toma é de ligar, ou seja, acender a lamparina. Acender, iluminar a casa. E a segunda atitude que esta mulher toma é de varrer a casa. Essas atitudes que ela tomou fez com que ela encontrasse a moeda que ela tinha perdido. E quando ela encontrou, ela teve muita alegria. O que significa isso? Isso significa os valores que nós carregamos dentro de nós, os valores que nós herdamos da nossa casa. Essas moedas, essas dracmas, elas falam dos valores que nós herdamos da nossa família, e que esses valores devem ser preservados a vida toda. Quando duas pessoas se encontram para casar, elas precisam ter entre elas esses valores que elas receberam da sua família, elas receberam dos seus pais. E os valores, eu gostaria de mencionar alguns aqui. Primeiro, valores familiares. A importância, o que são valores familiares? Os valores familiares é aquilo que se ensina para os filhos, para que eles tenham isso dentro de si, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações. E são alguns valores importantes para a nossa família, que são o quê? A importância da família. Quando o pai e a mãe, ele senta e ele ensina o valor da família, a importância da família, o valor que deve se dar à família, o respeito que devemos ter pela nossa família. Quando nós temos respeito pela nossa família, nós lutamos por ela, nós não defamamos. Se tem um problema, nós não vamos sair divulgando o problema daquela família, mas nós vamos procurar sanar aquele problema.
Nós vamos procurar resolver aquele problema, não inflamar ainda mais, não divulgar ainda mais. Então o respeito pela família são valores que nós devemos trazer da nossa casa, dos nossos pais. E também valores familiares, devemos honrar o pai e a mãe. O pai e a mãe, eles devem ser sempre honrados, não importa a idade deles, não importa a condição emocional deles, não importa a condição financeira deles, nós temos que honrar pai e mãe. Eu já vi filhos que numa formatura não convidou o pai e não convidou a mãe para participar da sua formatura porque tinha vergonha deles. Mas o pai e a mãe, o filho precisa aprender que ele tem que honrar o tempo todo. Então são valores importantes que devemos lutar a favor da nossa família. Esses são os valores que a família precisa passar para os seus filhos, para as novas gerações. As novas gerações precisam saber disso. Isso é um compromisso, é um dever do pai e da mãe, passar e imbuir isso no coração, na mente de cada filho, para que o filho venha lutar pela sua família. E que devemos ajudar a nossa família. Quantos filhos, a vida sendo sustentado, o pai sustentando para ir para a faculdade, para ir estudar, e quando ele começa a ganhar, ele não contribui com nada dentro de casa. O pai e a mãe precisam ensinar, e precisa cobrar isso dos filhos, porque isso é importante, é um dever do filho, contribuir com a família, ajudar a família, e isso são valores familiares, valores morais, que diz a respeito da honra, que nós devemos honrar as pessoas, honrar aqueles que merecem honra, respeito com as pessoas, respeito com as leis, respeito com aquilo que está à nossa frente. Nós devemos, os valores morais, eles falam de verdade, falar a verdade e nunca mentir, ainda que doa, ainda que sofra, mas falar sempre a verdade e nunca usar da mentira. Isso são valores morais. Se desviar das más companhias, são isso que o pai e a mãe precisa ensinar, para que o filho tenha isso a vida toda. Ser cordial, não brigar, ser atencioso, cumprimentar as pessoas, dizer sim quando for sim e não quando for não, amar o trabalho e mais, não pegar nada daquilo que não é seu, pegar só aquilo que é seu, nada que é da outra pessoa, nada do suor da outra pessoa. Isso são valores morais, valores espirituais, que o pai e a mãe precisam ensinar, precisam dar para os seus filhos. Esses valores valem mais que dinheiro, vale mais que a prata, vale mais que o ouro, vale mais que qualquer bem neste mundo. Valores espirituais, que começa pela importância da fé, a fé em Deus, porque desde pequenininho o filho precisa ver a fé do seu pai, porque aí que está um detalhe, não é ensinar aquilo que a criança, que a pessoa deve fazer, mas ensinar também através da sua atitude, do seu convívio,
da sua maneira de ser, do seu relacionamento diário. E claro, ensinar também falando a importância da fé em Deus. Essa fé, essa criança não vai aprender na escola, não vai aprender em outros lugares. Ele precisa aprender já dentro da sua casa, a importância de ter uma fé viva em Deus, a importância da oração, o valor da oração, o poder da oração. Isso precisa o filho saber, e desde pequeno o pai precisa se ajoelhar, a mãe precisa se ajoelhar ali ao lado da cama e ensinar o filho a orar. Isso é importante, importantíssimo. Importância das Escrituras, o que isso significa, o que isso representa. Mas como que o pai vai falar que as Escrituras é importante, se o pai não dá o exemplo, a mãe não dá o exemplo de tomar as Escrituras e observá-la e lê-la? Como que o pai vai dizer, olha, a Escritura é importante, é um livro sagrado, é um livro poderoso, é um livro maravilhoso, é um livro de Deus, mas se a pessoa não pega, não lê, só lê na igreja? Mas os filhos precisam aprender que essa palavra é poderosa. O pai e a mãe precisam mostrar respeito, reverência, amor e fé nessa palavra. Isso é importante. E também valor espiritual, fala da importância de irmos na igreja, a importância de irmos na igreja, a importância de estarmos aqui, porque quando nós estamos aqui, e quando nós trazemos os nossos filhos, o que vai acontecer? Eles vão também passar a amar a casa do Senhor, e vão passar a respeitar a casa do Senhor. Então, são valores espirituais que o pai, a mãe, a família precisam ensinar, precisam dar para os seus filhos. E também a importância dos líderes espirituais. Isso é uma coisa importante. Quantas pessoas estão lá na mesa criticando o pastor, criticando os líderes? Quantas pessoas estão nas suas mesas, ao lado, os seus filhos, e eles criticando o irmão, a irmã, criticando esse ou aquele? Você acha que o filho vai respeitar depois os líderes, se os próprios pais não dão o exemplo? Então, a importância de nós ensinarmos a respeito dos nossos líderes, o amor que temos que ter, o respeito que temos que ter por eles, e a importância da comunhão, a importância de estarmos juntos, a importância de estarmos unidos, a importância de estarmos na igreja, de estarmos unidos numa mesma fé. Isso tem um valor imensurável, e isso é o pai e a mãe que precisam ensinar, porque quando eles chegarem na igreja, eles já sabem esses valores. Só vai ser confirmado aqui do altar. Quando a mulher perdeu aquela dracma, ela perdeu valores importantes. Ela perdeu valores que ela tinha adquirido, que ela tinha herdado da sua família, e ela perdeu esses valores. E ela começou, e ela fez algumas coisas importantes. Eu anotei aqui 4 coisas importantes que ela fez. 4 coisas importantes que aquela mulher fez. Aquela mulher, ela se conscientizou que tinha perdido. E é isso que nós precisamos. E esse começo de ano, e esse projeto de vida, é para nós olharmos para dentro de nós e ver se tem algo que nós perdemos.
Cada um examinar o seu coração. Quantas pessoas dizem, eu orava. Quantas pessoas que a gente encontra muitas vezes na rua, às vezes vem pedir alguma coisa para a gente ajuda, e a pessoa diz, o senhor é crente, né? Eu sou crente. Eu cantava lá na igreja, eu pregava, eu era um diácono, eu era aquilo outro. Agora veja bem, é importante para nós hoje que estamos aqui na casa do Senhor, olharmos para dentro de nós e ver se perdemos alguns valores que nós adquirimos e que nós herdamos e que perdemos, valores que nós recebemos na nossa casa, valores que nós recebemos na igreja, valores que nós recebemos e que perdemos. É importante nós examinarmos. Aquela mulher, ela examinou, ela olhou e viu que tinha perdido. A segunda atitude que essa mulher fez, a segunda coisa que ela fez, foi acender a lâmpada. Aquela casa estava escura. É isso que nós temos que ver, como está a nossa casa. Será que a nossa casa tem a luz do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo? É o Espírito Santo que está comandando a nossa vida, é o Espírito Santo que está comandando as nossas palavras, é o Espírito Santo que está comandando as nossas atitudes, é o Espírito Santo que está comandando as nossas ações, é o Espírito Santo que está comandando a nossa vida? Será que a luz de Deus está iluminando a nossa vida? Se não estiver, nós precisamos acender essa lâmpada. Precisamos ter essa chama do Espírito Santo, a chama de Deus dentro de nós, para que nós venhamos então a olhar, porque quando a luz de Deus ilumina, a gente consegue ver. Veja, se não tivesse lâmpadas nenhuma acesa aqui, nós iríamos tropeçar nos bancos, talvez alguém não visse aqui, caísse ali, se machucasse. Enfim, se não tivesse a luz aqui, se tem alguma sujeira, a gente não ia conseguir ver, porque na escuridão a gente não vê, e pensa que está tudo bem. E é isso que acontece, quando alguém está em treva, ele pensa que está tudo bem, ele pensa que a vida dele está bem, mas quando a luz de Deus ilumina, a pessoa percebe que precisa mudar, que precisa consertar algumas coisas. E ela, com a lâmpada, ela percebeu que tinha sujeira na sua casa. Ela nem tinha percebido que a casa dela estava toda suja, mas quando ela acendeu a lamparina, ela descobriu que tinha muita sujeira na casa dela, e que pela sujeira, a sujeira fez com que aquela moeda, ela ficasse escondida naquela sujeira. Então o que ela fez? Ela varreu a casa, ela tirou aquela sujeira. A luz mostrou a sujeira. E quando ela varreu a sujeira, quando ela tirou a sujeira da casa, ela encontrou a moeda. Ela encontrou o que ela tinha perdido. E é isso que nós precisamos limpar nosso coração, nossa consciência, limpar nossa mente. Nós precisamos limpar, porque quando nós limpamos, nós descobrimos os valores que talvez nós não estávamos vendo. E esta mulher então, ela faz uma terceira coisa, uma quarta coisa importante. Ela procurou com muito empenho. Porque quando nós perdemos alguma coisa, é isso que nós precisamos, nos empenharmos em trazer de volta. Então vamos trazer de volta. Talvez se diga assim, eu orava tantos minutos por dia. Traga de volta o teu tempo de oração. Eu jejuava tantas vezes por semana. Traga de volta o jejum. Eu li a Bíblia tantos capítulos por dia. Traga de volta a palavra de Deus.
Eu ia na igreja tantas vezes por semana. Traga de volta esse tempo na presença do Senhor. Então vamos trazer de volta aquilo que nós fazíamos e deixamos de fazer. E aí, olhando algumas coisas, eu não fazia isso, eu não mentia, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo. Então, volte a fazer o que você fazia antes, o que você herdou. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com essa mulher. Quando ela encontrou a alegria. Tem muita gente que está triste, angustiado, vazio, desesperado, ansioso, nervoso. Por quê? Porque perdeu algumas coisas. Mas quando você trouxer de volta, você vai encontrar alegria. Quando eu trouxer de volta, a alegria volta, a alegria vem, e quando ela vem, ela vai inundar o teu coração, ela vai inundar a tua alma, e você vai ser uma pessoa feliz. Então esse recomeço, essa oportunidade maravilhosa, oportunidade divina que o Senhor está nos dando de um novo ano, de começarmos um novo ano, é um novo ciclo, é um novo tempo, é uma nova oportunidade que Deus está dando para todos nós, para recomeçarmos e recomeçarmos bem. E se recomeçarmos bem, nós vamos ter grandes vitórias esse ano. Nós vamos ter grandes milagres, nós vamos ter grandes bênçãos, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos realizar sonhos que estavam engavetados, eles voltarão para as nossas mãos. Lembrem disso, vamos trazer de volta os valores que perdemos. E a palavra do Senhor nos deixa esse recado esta noite. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Eu quero convidar todos vocês agora, para que vocês venham para o altar de Deus. Venha para a frente. Os pastores, os obreiros, pode vir aqui perto da reverenda, que a reverenda e o pastor Felipe vão estar ungindo a mão dos pastores, dos obreiros, para que eles possam estar orando em nome de Jesus. Venham todos para a frente, venham todos aqui apresentar a sua vida na presença do Senhor. Hoje é um dia de fazermos compromisso com Deus. Hoje é dia de fazermos nosso compromisso com o Senhor. É o dia que o Senhor nos chama, como aquela mulher, o dia que ela se conscientizou que precisava mudar algumas coisas dentro da sua casa, que precisava mudar algumas coisas na sua vida, que precisava tomar atitudes que trouxesse um novo tempo para ela, que trouxesse alegria. Ela já tinha perdido a alegria, ela estava triste, estava angustiada, porque tinha perdido aquela dracma. E assim nós vamos recuperar toda a alegria do Senhor, toda a força do Senhor, toda a graça do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós vamos agora, primeiramente, você vai fazer uma oração, mediante o que você ouviu da palavra. Você vai dizer: Senhor, eu estou aqui neste novo ano, e eu quero recomeçar minha vida na Tua presença. Eu quero consertar algumas coisas que precisam ser consertadas. Eu preciso deixar de fazer algumas coisas. Eu preciso deixar algumas situações erradas. Eu preciso consertar a minha vida. Eu quero nesta noite varrer para fora de mim tudo aquilo que não te agrada, toda a sujeira da minha alma, em nome de Jesus. Talvez um rancor, uma raiva, talvez um ressentimento, jogue fora da sua casa, jogue fora do seu coração, em nome de Jesus. A primeira oração é a oração do conserto, é a oração que você vai buscar de volta os valores. Coloca a mão no teu coração agora, coloca as tuas mãos sobre o teu coração, e nós vamos orar em nome de Jesus, em nome de... vai orando, os pastores obreiros vão passar orando por você, abençoando você,
você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós declaramos agora o poder do Espírito Santo, o poder que convence do pecado, da justiça e do juízo, o poder libertador do Espírito Santo, o poder restaurador, o poder do Espírito Santo para trazer luz, para trazer a luz divina. Liberta, Senhor, agora esta pessoa que precisa se libertar de um pecado, se libertar de um vício, se libertar de algo que estava prendendo, amarrando a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Algo que ela tinha perdido, que ela tinha deixado de fazer para o Senhor, que a partir desse momento ela possa fazer novamente, melhor do que era antes, fazer mais do que fazia antes. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós declaramos o poder libertador do Espírito Santo na vida desta pessoa, o poder restaurador, o poder regenerador do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus limpa, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus transforma, o sangue de Jesus tira todo o mal, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo.